A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na penúltima lição desse trimestre. Esse trimestre nós temos um detalhe que são 14 lições. E nessa penúltima aula nós vamos trabalhar sobre o propósito de missões. E eu espero muito que o Senhor possa confirmar no teu coração a palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, no YouTube, Janderson Nascimento, ou no Spotify, Facilita EBD. Vou ter o prazer também de receber por aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. É claro que você pode deixar o teu comentário, o teu likezinho, o teu joinha. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso aqui, onde você pode estar estudando conosco a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço das lições, das aulas que eu sempre trabalho aqui com vocês, que eu sempre gravo para vocês. Você vai encontrar também os nossos slides, os PowerPoints, onde você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral recorrente, vale muito a pena, está na descrição desse vídeo, dá uma olhada, uma analisada, que Deus abençoe você. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo confirme em teu coração a palavra de hoje em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos então na lição de número 13 deste quarto trimestre da CPAD da classe dos adultos. Neste trimestre estamos trabalhando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre o tema O Propósito de Missões. Essa aula que vai cair no Natal, dia 24 de dezembro. É claro que essa aula é um pouco mais curta, para você ter também um tempo junto com a tua família. Mas nós queremos trazer aqui uma lição para a tua edificação em Cristo. É interessante você também ler as abordagens bíblicas que a própria lição traz para você. E a primeira delas é o texto áureo, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Faça essa leitura. Faça a leitura também da verdade prática da lição. É muito interessante você fazer a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje vai se localizar no texto de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 ao 14. Leia esses versículos em sala de aula, deixando Deus te usar. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui no YouTube postando aula para você, mas toda segunda-feira às 18 horas nós temos um encontro marcado com a classe dos adultos, onde eu posto as lições para nossa edificação, para a gente poder trabalhando juntos em nome de Jesus. Na segunda tem no Spotify a partir das 6 e às 18 horas aqui no YouTube, onde você pode estar estudando com a gente a palavra de Deus. E desde já desejo a você um Feliz Natal em nome do Senhor. Chegamos hoje na penúltima lição desse trimestre, lição de número 13, que vai ser realizada especialmente em uma data festiva, no Natal, dia 24 de dezembro. E eu quero desejar a todos e a todas um Feliz Natal. E claro que desejo a vocês todas as sortes de bênção. Esse texto é escrito pelo pastor Wagner Gabi e na aula de hoje nós vamos ter uma lição um pouco reduzida. Teremos apenas 2 pontos para poder comentar com você, para que você tenha um espaço maior para poder curtir esse momento também junto com a sua família, sem deixar de participar da escola bíblica dominical. Então, na lição de número 13, nós vamos trabalhar sobre esse alvo da missão, o propósito fundamental que a própria missão, a obra missionária tem. Segundo Rodrigo Geraldo da Silva, em um texto dele, um artigo publicado no portal da editora Ultimato, ele destaca muito bem que a obra missionária, ela é com certeza um dos grandes desafios da igreja e é também uma obra inacabada, tá? Então, é interessante nós observarmos isso aqui também. Nós temos, então, prioridades na obra missionária. Quais são as prioridades? A adoração como alvo também da própria existência humana, também com o objetivo de ser realizado na obra missionária. Nós temos também essa força
nutriz que guia a igreja nesse processo da obra missionária. Nós entendemos então que a obra missionária ela é estabelecida pelo desejo, pelo querer de Deus, pelo trabalhar de Deus ao alcançar vidas, e nós entendemos então que a igreja é chamada para adorar Jesus, servir Jesus com alegria e com humildade. De acordo com o testemunho do missionário presbiteriano escocês David, ele destaca de forma muito interessante que Deus não apenas enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, mas Deus fez de Jesus um grande missionário. Então nós paramos para entender que o propósito da obra missionária parte de Jesus, parte de Deus. Na segunda metade também do século XX, nós vamos entender que essa expressão ela ganhou assim muita força nos estudos sobre a missiologia, que é a Mission Dei. De acordo com os estudiosos, a Mission Dei é a missão de Deus, ou seja, um Deus que age em missão, um Deus que trabalha em missão, Deus que é o primeiro missionário. E a igreja, então, segue a missão de Deus. Esse é o foco da Mission Dei. Também entendemos de forma muito prática que a missão ela parte de Deus. A missão não é apenas uma doutrina que nós estudamos na igreja, mas a missão ela parte do coração de Deus para alcançar vidas. Quando você lê, especialmente Mateus 28, Atos capítulo 1, versículo 8, você lê também João capítulo 20, versículo 21, você encontra então uma grande comissão, é uma ordenança, é um propósito de Jesus para a própria igreja. Nós também somos alvos dessa grande comissão. A igreja ela cresce integralmente quando se envolve com missões. E Jesus fez então, como propósito da igreja, essa razão de vivermos com o propósito de missões, de alcançarmos vidas para a glória do reino de Deus. Eu espero muito que nessa aula você também tenha esse despertamento missionário. Eu espero que eu possa estar contribuindo com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, deixa o like também, o teu comentário. Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Um Feliz Natal mais uma vez para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa aula é feita para a tua edificação, para você que está do outro lado, que toda semana está aqui comigo, em nome de Jesus, tá? E o primeiro ponto da lição trata sobre o argumento, o alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra missionária? Vamos entender juntos, em nome de Jesus, nesse primeiro ponto. Então, nesse primeiro ponto da nossa lição, a nossa abordagem passa por esse entendimento de compreender o verdadeiro alvo da obra missionária, o alvo da Igreja de Cristo, o objetivo da missão de Deus, da Mission Dei. Leia uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, que se localiza hoje em Mateus capítulo 9, versículos 37 ao 38, e avance agora para o primeiro subtópico, que vai abordar sobre o fundamento e a realidade dessa mensagem salvífica. Então, nós vamos observar que o fundamento da missão está na mensagem de Cristo, a mensagem da salvação. E sobre a mensagem da salvação, a gente precisa compreender a doutrina da salvação para trabalhar isso em missões também. O pastor Wagner Gabi comenta que anunciar a realidade da salvação, ou seja, a obra da salvação, é a nossa sublime missão. Daí o entendimento que o missionário, que aquele ou aquela que se coloca à disposição para evangelizar, precisa conhecer o básico para pregar a respeito da obra da salvação. E aqui eu quero tomar como base a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD em 2017. Se você não tem, vale a pena você ter esse recurso também. Vai lá, pede no site, vale muito a pena para a tua edificação em Cristo. O que é a salvação? É o livramento do poder da maldição do pecado e a restauração do homem a uma união com Deus. E todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, como único Salvador, são então alvos desse perdão divino. Então, esse testemunho se dá pelas Escrituras. Isso é obra da salvação. É libertação do pecado. Sabe qual é a verdadeira libertação que nós pregamos? Não é a libertação do mundo, não, mas é a libertação
da tua vida, da escravidão do pecado. Atos 10, 43 vai te dar fundamento para isso também. A salvação, então, trata-se de uma restauração do relacionamento humano com Deus por meio de Cristo. Isso se dá por causa de Cristo. E a gente aprende isso também na missão. Deus nos reconcilia com Jesus e, através dessa reconciliação, nos reconcilia com Ele mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, descreve isso. Somente pela fé na morte expiatória do Senhor Jesus, nós podemos obter, então, a salvação. Nós podemos ser livres dessa condenação do pecado. Então, essa salvação é soberania de Deus, vem da parte de Deus, é estabelecido por Jesus, nunca foi e nunca será mérito humano. Não é mérito nosso, mas vem da parte de Deus. É isso que o missionário faz na hora da propagação do evangelho. Nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai te dar fundamento para isso que eu estou dizendo para vocês. O Senhor não deseja, então, a perdição de ninguém. Deus nunca desejou que ninguém fosse levado à condenação, mas deseja que todos venham ter o conhecimento da verdade da salvação, como está escrito em 1 Timóteo 2,4. Vale a pena você ler esse texto. O Evangelho contempla a todos e não procura excluir ninguém. Contempla a todas as pessoas. O que o Evangelho faz é rejeitar o pecado. Então, é fundamental você entender pelas Escrituras que todos são alcançados e alcançadas pela salvação quando se entregam pela fé em Jesus. Então, a salvação ela é um ato soberano da parte de Deus. Você percebe que o Senhor agora nos ajuda a nos arrepender dos nossos maus caminhos. Atos 17:30 também vai confirmar isso para você. Então, nós entendemos aqui não somente esse aspecto da salvação, mas compreendendo que a predestinação dos salvos é concedida pelo conhecimento prévio de Deus. Isso quer dizer que na nossa teologia arminiana, entendemos que Deus predestinou a todos para a salvação. Mas, por meio da sua graça preveniente, que é isso que a gente defende, ele então nos dá a permissão para escolher a salvação. Olha que coisa forte que nós temos aqui. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que a predestinação não é aquele aspecto compartilhado por nossos irmãos de outra corrente teológica, corrente calvinista, que diz o seguinte, que Deus predestinou alguns para a salvação e outros não. Não, no nosso aspecto, nós entendemos que a salvação é para todo mundo. E Deus nos envia, então, de forma muito clara, a sua graça preveniente, nos dando livre acesso também à escolha de aceitar a Cristo ou rejeitar a graça. Então, pela palavra, nós entendemos que a graça é a manifestação da soberania de Deus. E o evangelho da graça agora nos habilita para reconhecer a nossa necessidade que nós precisamos de Deus. Isso não é mérito nosso, mas é da graça de Deus. Então, não é aquele aspecto de dizer assim, batendo no seu peito, eu escolhi a Jesus, não, mas por causa da graça dele, ele nos habilitou a escolhê-lo de forma poderosa. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Marcos 16, 16, Romanos 10, 9. Então, nós temos fundamento bíblico para poder trabalhar isso com você também. E avançando, gente boa, vamos então para o segundo subtópico deste primeiro ponto, que vai abordar conosco exatamente o seguinte argumento já nesse primeiro ponto. Nós vamos entender o propósito global, então, da própria missão. O segundo subtópico da nossa lição, então, aponta, conforme o pastor Wagner Gabi, para esse propósito da pregação global, da salvação para todas as pessoas. Então, nessa perspectiva, a missão, ela não é um projeto do povo de Deus, mas a missão é um projeto do próprio Deus para o seu povo. Pega isso, a missão não é um projeto da igreja, a missão é um projeto de Deus para a igreja. Então, ela parte da ação de Deus. Então, nós entendemos que a obra missionária, ela nunca foi sustentada pelos homens, mas ela é sustentada pelos céus, pela direção de Deus. Então, é Deus que dirige a obra missionária, é Deus que abençoa também o teu ministério.
O cerne e a estratégia da obra missionária, do propósito global de alcançar vidas para o reino de Deus, parte do próprio Deus, do coração de Deus. O cerne da grandeza e estratégia do missionário vem da direção de Deus. A igreja, ela só realiza esse projeto. A missão da igreja, então, é fazer missão. Então, à luz desse contexto, nós entendemos aqui que não é, na realidade, somente um aspecto de autossustentação missionária, mas é algo que parte do coração de Deus para o estabelecimento da missão. O conceito de um missionário permeia, então, pelas escrituras, pela palavra de Deus. O cerne de um missionário é entender que ele está realizando o desejo de Deus. Então, a obra missionária, ela não sai do coração da igreja. A obra missionária, ela sai do coração de Deus, conforme as escrituras. Foi Deus que falou em Atos 13:2. Apartai para mim Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado, como a gente estudou na lição passada sobre a igreja de Antioquia. Quando nós olhamos para essa visão, muitos missiólogos, como Don Richardson, ele destaca muito bem que o missionário precisa ter uma visão de Deus. E o missionário precisa identificar o contexto onde ele está inserido. Don Richardson, no seu texto Fator Melquisedeque, vale muito a pena ler esse texto, ele é publicado pela editora Vida Nova. Vou trazer como dica de leitura para vocês no final da aula, para você conhecer o material. Você vai perceber que muitas pessoas são enviadas para pregar o evangelho em outras nações. Precisam conhecer o contexto, precisam conhecer a cultura local para identificar indícios na cultura local que fazem ligação com a pregação do evangelho. Don Richardson destaca de forma muito bíblica e pastoral também que é uma necessidade do missionário ter essa visão, uma visão global de alcançar vidas. O missionário precisa ter essa visão sobre as missões e entender que Deus trabalha com o objetivo, então, de propagar a salvação através do seu Filho. Então, aqui nós temos já um aspecto bíblico pastoral para você, que a missão, ela nasce da parte de Deus. Ela é global, ela tem o objetivo de alcançar vida, sim. Em segundo lugar, já avançando, espero estar ajudando a você, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o argumento. Pregar o evangelho é uma responsabilidade de todo o cristão. Então, isso é responsabilidade nossa. Nesse último ponto da aula de hoje, que é o segundo, observe que a aula está reduzida, então vamos trabalhar apenas 2 pontos. Nós vamos observar de forma muito prática essa responsabilidade que todo crente, toda pessoa cristã tem. Leia uma passagem bíblica que está em Salmos 96, versículo 3, com os teus alunos, e avance então para o primeiro subtópico que diz: qual é a nossa posição na missão? Qual é a nossa posição diante do reino de Deus para propagar as boas novas? Segundo o pastor Wagner Gabi, a igreja, ela precisa entender o chamado. Quando ela não entende a grande comissão, ela então realiza uma omissão. E omissão é pecado, tá, gente? A gente precisa entender isso. Se os líderes realizam uma omissão, eles não estão sendo focados no propósito principal da missão e são então negligentes. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 45 ao 51, Mateus 25, do 14 ao 30, vai trazer isso de forma muito clara também. Então, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós precisamos entender que a nossa posição em Cristo agora é de ser igreja. Então, nós temos a posição de sermos igreja. Entendemos também que a igreja é formada por todos aqueles e aquelas a qual Cristo chamou. Nós vamos estudar muito sobre a doutrina da igreja na próxima lição do primeiro trimestre de 2024. Já estou preparando um material de excelência para você. Então, entendemos isso, que a verdadeira igreja ela é constituída por todos os fiéis de todos os lugares, de todos os tempos e eras também, que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Nós fazemos parte desse corpo e esse corpo agora é chamado então de igreja. A vida cristã ela nunca foi solitária, mas a vida cristã é uma vida de comunidade. Então entendemos que a igreja de Cristo é uma igreja agora que trabalha com o propósito da missão. E a conversão então nos leva a essa vivência de sermos igreja. Entendemos então pela palavra que é o objetivo da igreja propagar a salvação. Esse é o nosso papel na visão missionária.
como papel da missão missionária, nós também refutamos qualquer outro fundamento que não seja Jesus, que não seja a palavra de Deus para a igreja em Cristo. Então, nós glorificamos a Cristo e obedecemos, então, o seu chamado. O nosso papel é obedecer o comandante, que é Jesus, o Senhor dos Exércitos. O nosso papel é obedecer a Cristo de forma muito especial, que nos guia agora a anunciar as boas novas da salvação. Pegando isso, vamos então para o último subtópico da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento: pois me é imposta essa obrigação. Para o pastor Wagner Gabi, a pregação do evangelho não é uma opção, mas é uma ordenança. Nós temos essa ordenança agora de compartilhar as boas novas da salvação. Na declaração de fé, eu quis me fundamentar apenas nela hoje para você observar como nós temos uma riqueza teológica, e tem gente que diz que o pentecostalismo não tem fundamentação teológica. Tem sim. Nós somos uma igreja histórica praticamente no Brasil, caminhando aí para exatamente 113 anos de história. Temos muita produção teológica, estamos aí avançando na produção acadêmica, e eu amo o pentecostalismo e, claro, vou defender sim a nossa teologia para você que gosta de estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. A declaração de fé destaca muito bem que a igreja tem duas ordenanças. Ela tem a ordenança da pregação do evangelho, do batismo e do exercício da Santa Ceia. Nós entendemos muito bem que o exercício da Santa Ceia tem o objetivo de produzir mudança na vida das pessoas que servem a Cristo, porque fala da nossa ligação com Deus, está na própria declaração de fé. Nós entendemos que o batismo também liga as pessoas a Deus, há um compromisso com o verdadeiro discipulado. Nós compreendemos também que temos a ordenança de pregar o evangelho, porque Jesus disse, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20. Então, nós entendemos que, como membros da Igreja de Cristo, nós temos, então, essa grande responsabilidade de anunciar as boas novas da salvação. Para finalizar a lição, na conclusão, o pastor Wagner Gabi destaca que nós temos um propósito divino, que é proclamar a mensagem da salvação a todas as pessoas para a glória de Deus. Eu espero muito ter ajudado você, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário no YouTube ou no Spotify também. Eu vou ter o prazer em ler a tua mensagem, tá? E meu joinha, deixar lá uma mensagem para você também. E eu espero muito que o Senhor possa ter te abençoado. Se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento, envia essa aula para mais alguém. Não se esquece que segunda-feira às 8 horas a gente sempre está por aqui no YouTube postando as aulas para vocês. Se você desejar o meu material, tá na descrição do vídeo. Os nossos endereços estão aqui do lado, @Janderson Nascimento ou FaciliteBD no Instagram, tem aqui o endereço do Spotify, do YouTube. Fica à vontade, até do TikTok a gente colocou aqui para vocês nos acompanharem em Cristo. Desejo a vocês um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado no Senhor. E claro que agora eu quero te convidar para um momento de oração, pedindo a bênção de Deus sobre você e tua família em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus para que Deus possa te abençoar nessa ministração. Pai, eu peço a tua direção sobre a vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula, ó Pai. Que o Senhor possa usá-los, edificá-los, fortalecê-los no Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração e que a tua palavra seja fiel e verdadeira no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar alguns textos que nós indicamos aqui. Primeiro, o texto Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Vale muito a pena você ler esse material da editora Vida Nova para uma compreensão sobre a missão de Deus. Quero indicar para vocês Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Tomei como base esse material. É da editora CPAD. Você precisa recorrer a esse texto também. Quero indicar também a Força Pentecostal e Missões da editora CPAD. Vale a pena você buscar esses recursos aí para estudar a palavra de Deus. Te aguardo por aqui na próxima lição, a última do trimestre, lição 14.
da semana que vem, da próxima segunda-feira, às 8 horas, onde nós vamos trabalhar sobre missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ter uma pegada escatológica também. Um beijo no teu coração, Feliz Natal e até a próxima semana, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.